Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Na Bíblia Pod. Estamos já na terceira temporada desse podcast. Já tivemos muitos episódios em outras temporadas sobre diversos temas, episódios muito assistidos e que você inclusive pode acompanhar aqui no canal da nossa igreja. Estão todos gravados aí para você acompanhar. E nós estamos dando início hoje à terceira temporada desse podcast e eu realmente espero que você fique com a gente, acompanhe o nosso podcast, se inscreva no nosso canal e participe ativamente aqui dos nossos debates, das nossas conversas, inclusive seguindo a gente lá no nosso canal do Instagram e sugerindo alguns temas para serem tratados aqui. Eu não vou estar sozinho nessa temporada, comigo vai estar ela, Daniela, também apresentadora desse podcast. Boa noite, Daniela. Boa noite, Reginho, Reginaldo, Reginho. Como você preferir. Boa noite, Reginho. Boa noite, pessoal que está aqui também na bancada hoje. Boa noite, você que está assistindo na Bíblia Pod. Eu estou aqui de telespectadora, agora apresentadora. Olha a bênção, que maravilha. Meu primeiro dia de trabalho e já estou muito feliz. Nós estamos recebendo o Felipe. Seja muito bem-vindo, amigo. Por favor, se apresente. Olá, obrigado, meu amigo. Uma boa noite para todos que nos acompanham e aqueles também que estarão acompanhando em outro momento aí. Seja muito bem-vindo. A casa não é minha, mas eu já estou te convidando para você ficar aqui. Será um momento aqui agradável de conversa e você é o nosso convidado para estar partilhando conosco aqui desse papo muito interessante. Bacana. Junto com ele, nós estamos recebendo hoje Sabrina. É uma alegria, na verdade foi uma surpresa, mas hoje já é uma alegria estar participando desse que é um programa que toca tanto aos corações com temáticas tão importantes e que principalmente leva Jesus de uma forma leve, leva a mensagem dele de um modo que acalma, que conforta e que de forma assim, falando como o Dani falou, como telespectadora que já assistiu as outras temporadas, toca o nosso coração onde a gente precisa e às vezes vocês nem sabem. Então, para mim é uma alegria passar de telespectadora para participante hoje, convidada. Bacana, muito bom. Você bom. falou isso, eu gostei. Me senti acolhida. Sentir, né? E o tema de hoje é interessante porque amizades tóxicas. E nós estamos num podcast que o tema geral é Na Bíblia Pod. Será que a Bíblia fala sobre amizades tóxicas? Se a Bíblia fala, o que a Bíblia fala sobre isso? Mas antes de adentrarmos nesse tema, eu queria perguntar a vocês se por acaso vocês têm bons amigos. Vocês poderiam elencar, sim, bons amigos na vida de vocês? Eu tenho bons amigos. E quão importante eles são na vida de vocês? Eu não vou nem trazer aqui a quantidade de amigos e nem vou citá-los, né? Porque senão vai gerar o ciúme aí, mas os amigos, eles aparecem em cada momento, né, que a gente está precisando, no momento de dificuldade, no momento de alegria. Então, quando eu paro para pensar a minha vida, onde eu cheguei hoje, eu falo, primeiro Deus, e depois a família e os amigos. O papel importante que os amigos tiveram nessa caminhada aí é algo que a gente não consegue mensurar. E boas amizades estão aqui justamente para isso. Bom, acho que quando a gente traz essa pergunta de se eu tenho bons amigos, se nós temos bons amigos, nos faz refletir. E aí a gente vai lembrando dos bons momentos que a gente viveu, dos momentos difíceis, das dificuldades, e sempre tinha alguém ali. Aí, às vezes, a gente fala, porque um parente era um irmão, era uma prima, era um tio. Mas se aquela pessoa estava ali, você se sentiu confortável, você se sentiu acolhido, ali estava um amigo, ali estava uma pessoa que sentiu a sua dor junto com você. Então, acho que é impossível falar de amigos e não lembrar de momentos bons e ruins. E, em todos, sempre há alguém compartilhando com a gente. Perfeito. Agora, amizade tóxica. O que seria isso? Eu acredito que, assim, falando na minha concepção, eu tinha uma ideia na adolescência de que a amizade tóxica era aquela amizade que tudo que acontecia ou queria me imitar ou algo do tipo, mas, na verdade, essas atitudes, esses comportamentos, eles são consequência do que a gente chama de relacionamentos disfuncionais. Porque uma amizade tóxica, ela é simplesmente um termo do senso comum para algo que a gente vai construindo conforme a gente vai sendo permissível em algo que ultrapassa o nosso limite. A Bíblia fala sobre isso, Dani. Eu queria que você lesse 1 Coríntios 15, 33
O que a Bíblia nos fala sobre andar, né, de certa forma, com esse tipo de amizade. Porque, sim, a Bíblia nos traz conselhos sobre tudo na vida. Sim. E é isso que nós estamos falando aqui também. 1 Coríntios 15:33 diz assim, ó: as más companhias corrompem os bons costumes. As más companhias corrompem os bons costumes. A gente vê isso muito na prática. Gente, pronto. A gente vê isso muito na prática e a gente acha que isso não tem poder influenciador sobre as pessoas. E tem, sim. Você anda muito com uma pessoa que tem maus pensamentos, tem pensamentos negativos, ou então tudo para ela dar errado, tal, você começa a ser igual àquela pessoa. Eu tenho experiências de que a pessoa vê negatividade em tudo, e aí, às vezes, eu acabo ficando assim na dúvida, meu Deus, será que vai dar certo mesmo? Porque fulano sempre fala que vai dar errado, sempre fala uma coisa negativa sobre tal coisa, tal. E é uma influência. As más companhias, isso também pode ser classificado como uma má companhia, porque assim, a gente quer uma pessoa que nos torne pessoas melhores, não que tenha um pensamento negativo sobre a vida inteira, né? Então, ela corrompe, de certa forma, os bons costumes, a maneira de pensar sobre a vida de forma positiva, de forma mais clara. Então, isso realmente é prático e é verdade na vida, né? No tempo em que eu vivi na sala de aula ali com os meus alunos, eu observava como eles mudavam muito de um ano para o outro, como eles mudavam de grupinho, e bastava sair de um grupo e ir para um outro grupo, que a gente observava as características daquele grupo muito latente nele. Se ele andava com um grupo de alunos que gostavam de estudar, que estavam empenhados com os estudos, nós observávamos que a nota dele era uma boa nota. Mas a partir do momento que ele desvinculava daquele grupo, começava outros tipos de amizade, a gente observava que a característica daquele grupo, a característica daquelas pessoas começavam a imprimir nele. E é isso que muitas vezes a gente para pensar sobre a amizade. Então, a amizade ela está me afetando e eu, de novo, trago o elemento afetivo, a ideia do afetar mesmo, porque muitas vezes isso eu vou deixar marcas no outro e o outro também vai deixar marcas em mim. Agora, a pergunta que precisa ficar no ar e muitas vezes precisamos refletir é: qual marca eu estou recebendo do outro e qual marcas eu estou deixando no outro? E a Bíblia vem nos dando vários conselhos de como nós devemos buscar os nossos amigos e também de como nós precisamos ser para amigos para com os outros. Então, é importante a gente pensar nisso também, porque o meio ele influencia muito. E muitas vezes nós pensamos que nós somos imunes à influência do outro, né? Sim. Ou que o outro também é imune e que, de alguma forma, eu não vou conseguir influenciar o outro. E eu também não serei influenciado pelo que o outro está fazendo ou está falando comigo ou fazendo com outros. Mas, além da Bíblia, o Espírito de Profecia também fala algo, fala algo nesse sentido. Sim, no Mensagem aos Jovens, diz assim, ó, uma frasezinha: a influência da associação é constante e poderosa. Então, a influência ela não atinge a pessoa que é inatingível. Ela não vai atingir, atinge sim. A influência ela é poderosa, seja para o lado positivo ou negativo. E agora deixa eu só apimentar um pouquinho essa discussão aqui, né? Em algum momento da sua vida você já parou para pensar ou se flagrou assim com um termo, talvez uma palavra ou uma atitude de um amigo seu? Talvez uma forma de falar, talvez um gosto que até então não era seu, mas você passou a gostar por conta de uma determinada amizade. Na minha vida mesmo eu já parei para pensar algumas vezes, e quando nós estávamos nos bastidores aqui, eu lembrei de algumas situações em que eu aprendi a gostar de determinadas coisas. Ainda bem que foram coisas boas, tá? Foram coisas positivas. Vale salientar. Vale salientar. Que bom. Eu aprendi a gostar de determinadas coisas. Eu aprendi a cultivar bons hábitos em minha vida também, graças a amizades, a boas amizades. Mas aqui também fica aquela luz, né? Mas se essa amizade não fosse tão boa assim? Talvez será que eu teria adquirido também comportamentos negativos? Então a gente precisa pensar no nosso meio, olhar um pouco o nosso meio e falando talvez para alguns jovens, para alguns adolescentes que estejam acompanhando aqui essa conversa, pensar um pouco nas nossas amizades, porque muitas das amizades da infância nós levamos para a vida toda.
Pare para pensar quem são seus melhores amigos hoje. Talvez tenham sido amigos que veio com você desde a infância até esse momento. E aqui eu faço até um adendo, aproveitando que você já deu já essa deixa de apimentar a conversa, eu trago também uma outra perspectiva sobre a gente compreender, antes da gente compreender o que é uma amizade tóxica, a gente compreender o que de fato é uma amizade. E assim, a definição de amizade em si, a gente pode encontrar no Google, mas a prática da amizade é um relacionamento onde você encontra reciprocidade, onde você encontra crescimento mútuo, onde você encontra suporte. Entretanto, a amizade não é um mar de rosas. Nenhum relacionamento é. E aí a gente tem que... Por que a gente fala sobre a importância de se autoconhecer para aí se inserir em um relacionamento, seja amoroso, de amizade, etc. Você precisa saber quem você é, para que você também saiba permanecer com a sua personalidade dentro de uma amizade. Por que eu falo isso? Dentro de uma amizade, a amizade ela não está imune, ela não está a parte de discussões, mas são discussões que te fazem crescer. Ela não está separada, ela não está distante de conflitos, porque conflitos nos fazem... na verdade, conflitos nos fazem crescer também, porque se eu sou diferente, não tem porquê, só porque a gente é amigo, a gente pensar igual. E isso diz muito sobre nossa maturidade. A partir do momento em que esse respeito, essa reciprocidade não é mútuo, não há entre nós, onde eu quero que a minha opinião prevaleça sobre a do outro, isso deixa de ser uma discussão saudável e passa a ser uma relação tóxica. Então, eu acho que é muito importante, principalmente porque a gente fala muito dos adultos, das crianças, mas também com os adolescentes, que o que você está passando com o seu colega agora é normal, o que você passa com o seu amigo agora é normal, entretanto, deixa de ser normal a partir do momento em que ou um ou outro se sente invadido e violado. Tem que ficar muito claro para a gente que dentro de uma amizade é necessário que hajam conflitos, mas são conflitos saudáveis, porque a gente tem nossas diferenças, mas não podem haver conflitos onde ultrapassem, onde atravessem aquilo que você sente, aquilo que você tem enquanto certeza, enquanto valores e etc. Eu acho interessante que a cada nível que nós passamos na vida, nós tratamos as amizades de uma forma diferente. Quando a gente é criança e a gente tem alguma briga, alguma discussão, alguma desavença, algum conflito... Eu fazia, corta aqui, tô de mal. Tô de mal. Não falo mais com você. Corta aqui. Conheço gente que faz isso até hoje. Corta aqui e tal, mas assim, depois de um tempo, quando se via de novo... Estava tudo certo, vamos brincar. Isso. O exercício do perdão na infância era bem mais fácil. Vamos brincar, nem fácil. Lembrava o que tinha acontecido. Brigava de tarde à noite, eram melhores amigos de novo? De novo, e já estava brincando de novo. E a gente cresce, a gente perde isso, né? A gente perde. Por que na opinião de vocês, nós permitimos que na nossa vida prevaleça a desavença, o ódio, talvez, com o nosso amigo, e a gente não continua com essa dádiva que desde criança a gente discutiu, mas a gente perdoa, vai lá, brinca de novo. Por que a gente perde isso ao longo da vida? Eu acredito que, ao passar do tempo, né, as responsabilidades vão chegando, vamos nos tornando cada vez mais competitivos, e, ao mesmo tempo, nós vamos sendo intolerantes para algumas coisas. Então, na infância, a gente ainda começa a relevar uma coisa ou outra, mas na fase adulta tem aquela sensação, poxa, eu esperava isso de qualquer pessoa, menos de você. Na infância, não. Na infância, a gente brigava com os nossos amigos ali, como eu falei anteriormente, e à noite já estava todo mundo sendo melhores amigos de novo. Mas na fase adulta sempre há uma cobrança maior com relação ao outro. É uma expectativa. Uma expectativa. Né? E quando essa expectativa ela é quebrada, como essa expectativa ela é rompida, nós sempre vamos desfazer a amizade. Vamos para um lado, cada um vai para um lado, tu vai para o outro lado. Então eu acredito que seja por isso aí, pela expectativa que eu acabo colocando no outro. Então eu acabo colocando que essa amizade talvez seja a solução de todos os meus problemas, quando, na verdade, eu preciso me conhecer, o autoconhecimento vai salvar muita coisa, mas eu sempre acabo esperando do outro. E isso causa essa frustração e, muitas vezes, um rompimento na fase adulta. Basta a gente parar para pensar quantos amigos nós tínhamos quando éramos crianças, e na adolescência, e agora, quando nós somos adultos. Será que ficamos mais seletivos a isso? O que é que aconteceu, na verdade? Eu acredito muito na seguinte perspectiva. Quando a gente é criança,
a gente está livre das principais preocupações da vida. Eu não tenho que me preocupar se eu vou chegar em casa e a água vai estar paga para poder tomar meu banho depois de me sujar na terra. Eu não tenho que me preocupar se eu vou ter o que comer em casa. Eu não tenho que me preocupar. Eu acho que a infância, ela é o período de maior leveza, porque a gente está ainda aprendendo tudo, inclusive aprendendo a sentir. E aí não há uma hiperconsciência do mundo além de mim, além do meu umbigo. E, por incrível que pareça, quando a gente é criança, a gente não consegue pensar que as outras pessoas pensam diferente da gente. Existem vários teóricos que explicam isso, mas ainda assim a gente tem a capacidade de perdoar. Vem na nossa configuração. Eu quero estar com aquela pessoa, eu quero estar com aquele amigo meu, eu vou estar. Eu briguei com ele de manhã, mas eu já esqueci, está tudo bem. Só que conforme a gente vai crescendo, é muito até engraçado a gente perceber que conforme a gente vai crescendo, a gente vai ficando hiperconsciente das nossas sensações, dos nossos sentimentos, das nossas dificuldades, e ao invés de a gente ser mais como uma criança, como o próprio Cristo diz, a gente passa a ser menos. Ou seja, perfeito. agora que eu sei como eu estou me sentindo, eu não vou fazer igual a eu quando era criança, que eu só esquecia, perdoava e ia brincar. Não, eu vou ficar remoendo aquilo, porque somente a minha sensação, a minha emoção, somente eu posso errar. E é um egoísmo, um egocentrismo que, infelizmente, o pecado implanta dentro da gente. E isso também faz parte de pecar, né, também, de ter o egoísmo. Falei, por exemplo, a gente seleciona as pessoas. A gente olha assim, uma pessoa fez mal para a gente alguma vez na vida, e aí a gente já seleciona, já não quer mais conversa, já não quer mais contato, sendo que eu também posso ter feito alguma coisa ruim para ela, né, ter prejudicado, mas isso não importa. O que importa é que ela me prejudicou, é que ela me feriu, então eu não vou procurar mais. A gente acaba sendo seletivo demais por conta da natureza humana, que nos deixa pensar mais em nós mesmos, tendo egoísmo dentro da gente. Permitimos que pessoas e amizades tóxicas façam parte da nossa vida. Que contraditório, ou não? Porque se, na teoria, eu cresci, eu envelheci, amadureci, então eu já sei separar. Eu já sei quando algo não me faz bem. Porque, assim, falei aqui de quando éramos criança, né? A gente brigava de manhã, de tarde já estava brincando de novo, aí brigava no outro dia já estava brincando. Mas quando a gente fica mais velho, a gente não permite que as pessoas simplesmente nos machuquem assim o tempo todo. Todos os dias, de manhã ou de noite, a gente não permite isso. Mas, ainda assim, existe essa toxicidade nas amizades. Por quê? Sejamos sinceros, ninguém vai querer fazer amizade com uma outra pessoa se aquela pessoa, de início, já te trata mal. Verdade. Então, você é tocado de alguma forma naquela pessoa para que você queira mantê-la perto. Ou aquela pessoa tem algo que você quer, ou aquela pessoa alcançou algo que você admira, ou aquela pessoa te diz algo que você gosta, porque começa dessa forma. Igual o pecado. Vai só te dando a corda. O pecado não começa. Ele não chega, bam. É devagarzinho. Aos pouquinhos vai puxando. E os chamados relacionamentos disfuncionais são descritos dentro da psicologia como um relacionamento onde ocorrem repetições de comportamento, tanto comportamentos bons quanto comportamentos ruins. E aí é neste momento em que nós temos que ter essa autoconsciência e dos nossos próprios limites, que é o que nós vamos sendo ensinados a perder conforme o passar do tempo, pelas mídias, pela sociedade. Por quê? O limite do ser humano dentro da sociedade é algo que a gente não precisa ter. Porque eu tenho que ser flexível o suficiente para hoje eu querer usar um tipo de roupa e amanhã eu já querer mudar. Eu não tenho opinião própria, eu não tenho meus próprios limites. O que tiver na moda eu tenho que usar, do contrário eu sou estranha. E aí, conforme a gente vai crescendo numa sociedade onde ensina que os nossos limites, eles são as únicas coisas, eles são a última coisa que a gente tem que se preocupar, dentro de uma amizade onde ocorrem comportamentos repetitivos de insulto, começa disfarçado de brincadeira e você ri porque não é minha amiga, tudo bem, você não impõe um limite desde ali. Então você começa a mostrar para as pessoas que você você começa a mostrar para aquela pessoa que você já está dando uma corda para ela e ela vai entendendo, não, eu consigo pisar até aqui nesse terreno, até o momento em que ela planta a erva daninha em todo o jardim da sua vida. E aí quando você vai ver, você se vê num laço de relacionamento extremamente
tóxico, de fato, e o qual você não consegue sair, porque aí você acaba desenvolvendo talvez uma dependência emocional dessa pessoa. Você vai se permitindo tanto, você vai ultrapassando tanto os seus limites, que você chega num nível onde você já não sabe mais quais são, e, infelizmente, você se vê preso naquele tipo de relacionamento. Então, eu acho que o relacionamento tóxico, a amizade tóxica, ela se dá a partir, de fato, dessa repetição. Quando acontece uma vez, acontece duas, e você não impõe um limite, o que você está fazendo, permitindo isso num relacionamento que era para ser bom para você? E eu acho que isso tem que ficar muito claro. A gente permite demais sem nos entender primeiro, sem saber quem somos primeiro. Eu acho que isso tem que ficar muito claro. E está ligado às pequenas concessões. Muitas vezes nós vamos abrindo mão de determinadas coisas porque talvez não queremos perder aquela amizade. E eu acho besteira. Falou do meu cabelo, da minha forma de vestir, mas eu vou relevar, estava brincadeira, foi em tom de brincadeira. Eu também vou brincar, porque aí a pessoa me vê como tóxica, eu vejo ela como tóxica, ninguém conversa e vive assim. Você está entendendo? Então começa a permitir, mas das coisas simples. E essas coisas simples vão se repetindo, vão tomando uma proporção maior, a ponto de nós que estamos dentro dessa relação não conseguir mais enxergar como talvez algo que te faz mal. E aí precisa de um olhar fora dessa amizade para falar, rapaz, aquela tua amizade ali não está fazendo bem para você. Olha só o que aquela amizade está fazendo com você. Olha só como ela está te destruindo. E aqui eu poderia citar exemplos, muitos exemplos. Como eu falei para vocês, a gente na interação ali de sala de aula, então até mesmo hoje em dia, na interação como gestor, a gente tem muito contato com os alunos, a gente tem muito contato com adolescentes. Então, às vezes, a gente para pensar e observa como amizades, muitas vezes, acabam destruindo a vida deles, permitindo. Eu conheço adolescentes que começaram a se mutilar por conta das suas amizades, mas na cabeça dele, aquela era a melhor amizade do mundo. Na visão daquele jovem, na visão daquele adolescente, ele era o problema e não o outro, porque ele já estava tão embriagado pela amizade. Aquelas pequenas concessões que eu falei anteriormente, elas começam a crescer e eu não tenho mais força para frear esse tipo de comportamento. E vou aceitando. E isso a gente para observar em outros tipos de relacionamento também, sem ser o relacionamento de amizade, entre namorados, entre noivos, casados, né? Nós vamos observar entre pai e filhos. Muitas vezes os filhos acabam manipulando os pais justamente por esse viés aí, né? De estar perto e tudo mais. Mas quando a gente para pensar no fator concessão, eu acho que ele é primordial para a toxicidade. Se eu vou aceitando um comportamento hoje, esse comportamento vai crescendo, e ele vai crescendo, e ele vai crescendo, e muitas vezes eu vou perder o controle. Quem cala, consente. Quem cala, Ditado consente. já diz, né? Quem cala, consente. Então, nem toda amizade tóxica inicia de forma agressiva, como também nem toda amizade tóxica permanece de forma agressiva, né? Exatamente. Nem toda amizade ela continua de forma agressiva e afeta a nossa fé, né? Às vezes, ela vem através de pequenas concessões, né? De pequenos contatos, e aí a gente vai enxergando que não é tudo aquilo que as pessoas comentavam, que as pessoas falavam e alertavam para a gente, né? Às vezes a amizade pode ser tóxica na visão dos outros, mas você que convive com a pessoa pode enxergar que ela é diferente. Uhum. É claro que isso é um caso muito raro, porque no caso de uma amizade tóxica, as pessoas sempre enxergam o que está acontecendo com a pessoa de errado. Mas, às vezes, acontece que você conhece a pessoa que está ali com você e você sabe que não é tóxica de verdade, né? E pode até influenciar, de repente, na sua fé, na sua influência cristã. Ok. Agora, uma outra pergunta aqui para vocês. Porque a Bíblia fala em Provérbios 13:20 o seguinte: quem anda com o sábio será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Falando mais uma vez também sobre a questão de com quem eu estou andando, né? Com quem eu estou me associando. Como que eu consigo diferenciar uma amizade de uma influência negativa? Elas, muitas vezes, podem parecer
serem a mesma coisa. Justamente porque, como você falou, a influência negativa ali, a amizade tóxica, a pessoa tóxica, ela não se apresenta com essa toxicidade de início. Exatamente. Então, como que eu consigo separar isso? Como que eu consigo diferenciar uma coisa da outra? É o chamado lobo em pele de cordeiro, né? Então, ninguém vai aparecer para você de forma desfigurada. Vai aparecer de forma maquiada. A amizade, ela sempre vai aparecer como uma forma de suprir, talvez, uma carência, uma necessidade. E aqui eu já vou buscar uma outra via, que é a importância do autoconhecimento. Quando eu me conheço, eu sei as minhas fraquezas, eu sei a minha limitação, eu sei o meu ponto fraco, o meu ponto forte. E quando a gente para pensar em influência, eu sei exatamente aquilo que me influencia. Vamos supor que eu tenho uma predisposição, de uma forma hipotética aqui, para jogo. E hoje parece que está na moda esse câncer aí das bets, né? Então, se eu tenho uma predisposição para jogo e eu tenho uma amizade que volta e meia está envolvida com o jogo, está me chamando para jogar, está me influenciando de determinada forma para jogar, eu preciso me conhecer. Se eu não me conheço e eu sei que aquilo ali talvez seja a minha derrota ali, eu vou achar que a pessoa só está me apresentando o paraíso, como uma forma de ganhar dinheiro, como uma forma boa de ganhar dinheiro, como uma forma boa, quem sabe, de lucrar determinados bens. Então, na minha cabeça, eu vou pensar a princípio, poxa, aquela pessoa está querendo o meu bem. Ela está me apresentando algo lucrativo, algo vantajoso. É só um exemplo diante de todos os outros exemplos que nós poderíamos citar aqui nessa noite, trazer aqui à tona dessa discussão, mas para que dialoga muito com essa ideia de até que ponto eu estou sendo influenciado de verdade, ou se essa é uma influência boa, ou se essa não é uma influência boa. Mas eu preciso me conhecer. Se eu não me conheço, se eu não sei também a diferença do que é bom do que é ruim, tudo aquilo que colocar em minhas mãos eu vou aceitar como algo positivo. E se eu tiver em minha, não é a ideia DNA, mas se eu tiver em minha característica, minha disposição, pronto, minha predisposição, for carente, por exemplo, então tiver uma carência muito forte dentro de mim, então tudo aquilo que o outro me apresentar, eu vou achar como algo positivo e vou levar isso para a minha vida. E depois que eu começar a nutrir essas questões na minha vida, já vai ser tarde demais, né? Eu ia, na verdade, seguir por essa mesma linha de raciocínio que ele apresentou, mas levando em conta para a gente não ficar repetitivo, eu vou trazer um outro ponto de vista que corrobora com o que ele está trazendo. Dentro da concepção geral científica da neurociência, traz que as amizades elas são de fato importantes para o nosso desenvolvimento. E levando isso também na perspectiva da Bíblia, nós não fomos feitos para estar sozinhos. E isso é muito claro. A gente não a gente não nasceu para viver na solidão. E aí, quando a gente traz isso para o campo científico, a neurociência ela faz que as amizades elas são de extrema importância para a nossa saúde mental. E são de extrema importância também para a nossa saúde física. Quando a gente está com amizades que elevam a nossa alegria, com amizades que são boas, diversos neurotransmissores são enviados em disparada pelo nosso cérebro. Então, a gente tem ocitocina, dopamina, serotonina, tudo isso é liberado no nosso cérebro e a gente se sente bem. Aquela amizade que você tem, que só de você imaginar que você vai encontrar ela tal dia, poxa, você já fica animado, te deixa empolgado. Entretanto, amizades que não te fazem se sentir dessa forma, que não são boas assim para você, o seu cérebro te alerta. E a gente sabe, só que Cristo ele colocou dentro de nós a capacidade de reconhecermos isso. A gente não tem a amígdala ali inexistente, ela está ali com um propósito. E aí nosso cérebro mesmo ele já começa a despertar, por exemplo, um cansaço, uma fadiga social, o que a gente chama de bateria social hoje no senso comum, ela vai se esvaindo porque aquela pessoa ela acaba nos deixando exaustos. Então não é algo que você tem que ter somente a sua percepção. Você precisa tanto ter o seu autoconhecimento, quanto principalmente estar alinhado com Cristo. E aí eu trago a importância da comunhão com Deus. Deus ele não vai te deixar desamparado se você estiver num relacionamento que for degradante para você. E eu acho que isso é muito claro. Quando a gente se coloca na mão de Deus, ele não nos permite que vivenciemos algo que não seja de fato necessário para o nosso crescimento. Consequentemente, eu acho que a gente precisa ter isso em mente. A gente não está sozinho.
Nosso corpo avisa quando uma amizade não é boa. Cristo nos sinaliza quando uma amizade não é boa. E, principalmente, você precisa estar atento quando uma amizade não for boa. Você é capaz de fazer isso se você se conhecer. E, para você se conhecer, Cristo precisa estar no centro da sua vida. Existe um mito aí de que o crente ele tem que aceitar tudo, já que ele precisa viver o amor e tem que amar o próximo como a si mesmo. Jesus amou todo mundo, andou com todos, na verdade andou com os mais errados. Então eu, como cristão, eu tenho que aceitar tudo. Mas o que de fato Jesus mostrou pra gente? Porque assim, ok, ele amava todo mundo, realmente. Mas todo mundo que ele amava e andava tinha o mesmo nível de intimidade com ele? Não. Na verdade, eu acho que a gente tem que saber diferenciar amar de se submeter. Opa. É totalmente diferente. Cristo, quando ele veio até aqui na nossa terra para poder nos salvar e nos libertar, ele amou a todos, mas ele não se submeteu ao que esse todo queria. E esse que é o ponto do autoconhecimento. Jesus sabia por que ele veio. Ele tinha certeza do que ele tinha que fazer, ele estava consciente de qual era a missão dele. E eu acho que isso falta muito em nós hoje. A gente sabe, principalmente, eu falo até mesmo num olhar pessoal. Eu cresci dentro da igreja, eu sei qual é o meu propósito. Eu não estou aqui às cegas. E quando Cristo veio ao mundo, ele sabia qual era o propósito dele. Então, amar, eu acho que esse é o lema da minha vida. Amar é diferente de se submeter. Cristo, ele amava, mas ele não se submetia ao que as sinagogas queriam, porque naquela época eles acreditavam que tinha que ser daquela forma. Cristo, ele amava, mas ele não amava no sentido de, não, vou passar a mão na sua cabeça, porque você é meu filho, eu te amo, eu não posso dizer o que você tem de erro. Não, ele sabia ser justo. Então, dentro do amor, a justiça, dentro do amor, a consciência, e dentro do amor, a perdão. Mas isso é tudo sobre você, depende do outro também. Como a história do jovem rico que veio até Cristo, pediu a ele para fazer parte, e Cristo falou, você pode fazer parte, mas você tem que dar aquilo que é dos pobres, tanana, tanana. O ponto é, Jesus, ele amava cada um, mas amar não significava que ele não seria justo, que ele não seria claro e que ele não tinha um autoconhecimento no sentido de, eu sei o que eu estou fazendo, e se eu permitir que isso me atravesse, eu perdi a chance de cumprir com a minha missão. Então, amar não é se submeter. Você foi extremamente feliz quanto à linha de raciocínio, a linha argumentativa, né? E quando a gente para pensar sobre a palavra amor, muitas vezes talvez nós não entendemos ainda a essência do que é amor. E essa noção eu preciso ter. Eu não posso entrar em um relacionamento, aqui é relacionamento de amizade, e aqui eu estou falando de relacionamento também de namoro, enfim. Mas como o nosso tema aqui é amizade, eu não posso entrar em um relacionamento de amizade se eu não sei o que é o amor. Porque, caso contrário, essa falta desse amor vai também me deixar em uma situação muito delicada. Porque tudo aquilo que vier a mim, como eu falei anteriormente, eu vou aceitar como algo que vem de Deus muitas vezes. Não, aquela amizade vem de Deus, é uma amizade que veio para poder melhorar. Porque muitas vezes eu não tenho essa sintonia do que o que se trata realmente, né, o que o outro está trazendo para comigo, da forma com que o outro está afetando. Então, o elemento amor e o elemento permissão aí, ele precisa estar em sintonia. Até quanto é amor, até quanto é permissão. Até quanto eu posso me submeter a essa situação aqui que não vai afetar a minha vida, que não vai afetar o meu relacionamento com Deus. Eu acho que aí entra algo que a gente tem que sempre ter em mente, que é amar ao próximo como a nós mesmos. Eu me amo o suficiente para eu saber amar o outro? Se eu não me conheço, se eu não me amo, se eu não entendo os meus limites, como é que eu vou amar o outro? Vai ser um amor ou vai ser uma devoção? Eu acho que isso precisa ficar muito claro para a gente. Perfeita colocação. Agora, se a pessoa que está nos assistindo, né, identificou que está em um relacionamento tóxico, uma amizade tóxica, o que ela deve fazer? E agora? Verdade, ela pode estar assistindo isso aqui, ela identificou que tomou tem uma choque amizade... de realidade. Eu tenho uma amizade tóxica, meu Deus. Mas isso pode ser uma realidade mesmo na vida de muita gente. Tem umas dicas aqui para você.
antes de você reconhecer essa amizade tóxica e, de repente, conversar com essa pessoa, não sei. Mas, primeiro de tudo, você ora pedindo sabedoria a Deus e discernimento ao Senhor. Tá? Isso é importante. Ter a companhia do Senhor na sua vida e ter um relacionamento bem íntimo com Deus para que você tenha coragem, força para, de repente, se libertar dessa amizade tóxica, se caso você mesmo tiver. Por acaso, se eu estou em dúvida se eu sou uma amizade tóxica. uma pessoa tóxica, uma amizade tóxica, ou se eu tenho uma amizade tóxica na minha vida, o Senhor vai me mostrar. Sim. E Ele vai me ajudar a lidar com Sim. isso. Se você estiver com o coração aberto, sincero a Deus, orando ao Senhor, Senhor, se você for amizade tóxica e abrir os seus olhos e falar assim, meu Deus, eu percebo que eu sou tóxica com fulano e eu acho que eu tenho agido muito mal com ele. Abra os meus olhos para que eu possa ser diferente. Ore ao Senhor. Quer ver outra coisa? Converse com sinceridade e amor com essa pessoa. Você descobriu que ela é tóxica com você, ou então se você descobriu que você é tóxica com ela. Olha, amigo, eu descobri que você tem feito algumas coisas que não têm sido legais para mim, para minha vida. Eu fico pensando no que você me falou, mas não pensando de forma positiva, mas de forma negativa. Isso tem me feito muito mal. Ou então você também, se você descobriu que é uma amizade tóxica, fulano, eu descobri que eu tenho feito muita coisa, falado muita coisa para você. Então, vamos conversar aqui com o coração aberto e com amor, para que a gente possa contornar essa situação e melhorar. E vale lembrar que isso vai contra o que a sociedade espera que a gente faça. Exatamente. Porque o que a sociedade diz é, se você encontrar uma amizade tóxica, se afaste. Só que bloqueia, bloqueia, some, essa pessoa é horrível, ela nunca vai mudar. Ou então retribua com a mesma moeda. Ou faça como ela fez com você. Entretanto, para nós que somos cristãos e que devemos ser a imagem e semelhança de Cristo, era isso que Cristo iria fazer? Foi isso que Cristo fez com Judas, inclusive? Porque, para mim, não há maior exemplo de amizade tóxica na Bíblia do que Judas. Cristo sabia do que Judas estaria fazendo. Pombo sujo aqui. A produção falou aqui. Nossa produção falou. A produção foi um único comentário e salvou total aqui. Mas, de fato, Cristo sabia que Judas ele seria o que a gente chamou de amizade mais tóxica possível. Verdade. E, ainda assim, Cristo o amou, mas não se submeteu. Cristo o amou, mas mostrou para ele que ele era amor. E eu acho que isso é o que tem que haver em nós. Não somente acusar a pessoa, você é uma amizade tóxica, mas você ser a imagem e semelhança de Cristo. Porque, às vezes, é isso que a pessoa precisa. Não de um dedo apontando para ela, mas de uma voz de carinho e que, de fato, haja preocupação para que ela atinja o seu melhor potencial. E acolher com amor. Né? Exatamente. Porque Jesus amou o pecador. Não o pecado. Não o pecado. Não, pecado. Perfeito. Quer ver outra coisa? Estabelecer limites com essa pessoa, com amizade. É um princípio de sabedoria estabelecer limites também. Se ele te respeitar, você vai estabelecer o limite e ele vai respeitar e, do mesmo jeito, ele também pode estabelecer limites para você, o seu amigo, tá certo? E, se necessário, você se afasta. Exatamente. Se necessário. Se você vê que realmente não vai dar certo, não está indo para lugar nenhum e a intenção daquela pessoa é destruir mesmo, se afaste. É isso também, né? Você tem que se afastar também do mal. Não é o tempo todo você está lá se machucando, tentando ajudar a pessoa e ela não quer nada e ela está lá te apunhalando, te machucando. Se afaste também. Você tem que dar as ferramentas para que a pessoa enxergue em si o erro e busque em si a melhora. E não você ficar puxando ela. Cristo, ele evidenciou o amor dele por cada um dos discípulos que tinham os seus pecados, que tinham suas limitações, que tinham as suas toxicidades, obviamente, porque nós somos seres humanos pecadores, mas ele mostrou, eu estou aqui para te amar, mas para isso você tem que dar o primeiro passo. O primeiro passo tem que ser de mudança, tem que ser de conversão, tem que ser de amor, e eu preciso que você faça isso, porque minha parte eu fiz. Se não fizer, eu sigo em frente, porque minha parte eu terei feito. Fez sua parte. A gente não, um relacionamento é feito de duas pessoas. Você não consegue sustentar algo sozinho. Se você está fazendo isso sozinho, em algum momento você vai ceder. Alguma coisa está errada. Você está Exatamente. fazendo sozinho, né? E a Bíblia mesmo orienta. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. Amém. Peça a Deus que Ele vai te ajudar. Conselho master da noite. Peça Tá a sabedoria difícil? a Deus. Fala com Deus. É isso. É isso. Para nós encerrarmos, eu gostaria que vocês dessem aqui as suas considerações finais, deixassem para o pessoal que nos acompanhou, nos assistiu, um conselho final,
talvez do que fazer se encontrar numa relação assim, ou enfim, o que vocês quiserem deixar aí para o pessoal de casa. Nesse momento eu quero falar diretamente para você que está em casa, que nos acompanha. Deixa eu falar algo para ti. De Gênesis a Apocalipse, nós encontramos informações de um Deus que Ele se importa com você. Ele se importa com os seus relacionamentos. Ele se importa com a tua amizade. Ele se importa com aquilo que tem tirado muitas vezes o teu sono. Talvez eu esteja falando para alguém aqui nessa noite que tenha se sentido traído, lesado, que esteja com o coração amargurado, que esteja olhando para si e tenha aquela sensação, poxa, mas amizade nenhuma presta, eu não posso confiar mais em ninguém. Hoje Jesus ele te chama para estar mais perto dele, que com certeza se nesse mundo aqui nós venhamos ter de encontro amizade tóxicas, nós temos um amigo que ele nunca irá nos abandonar. Amém. Um amigo que nunca irá nos entristecer, Cristo Jesus. E ele espera pela minha e pela sua amizade. E, para além disso, eu também trago a importância do que a gente frisou a todo momento aqui, do autoconhecimento, da comunhão com Deus, que faz parte desse autoconhecimento, porque ser, estar e lidar com uma relação tóxica é algo muito difícil. É muito belo a gente trazer aqui teorias, percepções, trazer embasamento bíblico, mas viver dentro de um relacionamento tóxico, sendo você aquele que sofre ou aquele que age com a toxicidade, é difícil. E ninguém está dizendo que não é. Portanto, busque primeiramente a Deus, que Ele lhe oriente, que Ele lhe toque o coração e lhe mostre onde você precisa mudar, qual caminho novo você precisa percorrer. E trago também a importância de vocês buscarem a ajuda psicoterapêutica e principalmente de vocês entenderem de que sozinhos, às vezes, a gente não consegue e está tudo bem. O que nós não podemos é fechar os nossos olhos e negligenciar a nós mesmos. Portanto, busquem a Deus, busquem ajuda e principalmente se consagrem no Senhor todos os dias. Melhor amigo do que Jesus Não há. Não há. E a gente não vai encontrar uma amizade como essa em lugar nenhum. Que você decida todos os dias estar perto de Jesus e ser amigo dele. Busque-o através da sua palavra, busque estar perto dele através da oração e perceba o quão bom e quão maravilhoso é ter a amizade de Jesus na sua vida. E assim como ele também é um bom amigo, ele deseja que nós tenhamos boas amizades. Então, siga os nossos conselhos aqui que foram dados. Cremos que o Senhor, Ele vai te instruir, vai te guiar nos seus relacionamentos, se assim você tiver interesse em buscar. Muito obrigado por ter estado conosco em mais um episódio do Na Bíblia Pode. Daniela? Sobre tudo que tem que se guardar, guarde o seu coração. Em meio a tantas vozes, em meio a tanto barulho que esse mundo traz, escute sempre a palavra de Deus. Amém. Menos opinião, mais Bíblia.